Silva. Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. Olha, tá uma repercussão muito grande em que foi anunciado uma possibilidade de cortes sobre a farmácia popular. O presidente Jair Messias Bolsonaro fez questão de falar durante o evento de que isso não procede e aí que a situação está sendo resolvida. Preste atenção o que disse o presidente Jair Messias Bolsonaro durante o evento. Ele falou que vai manter os recursos do Farmácia Popular e aí toda a repercussão que está acontecendo nesse momento. Primeiro quero que você acompanhe, tire suas próprias conclusões, palavras do presidente Jair Messias Bolsonaro durante esse evento. Eu quero que você acompanhe tudo. Preste bastante atenção, veja o que disse o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele falou o seguinte: ninguém será prejudicado em nosso governo. Temos recursos porque não roubamos. Tem dinheiro sobrando para atender a tudo isso. Isso será refeito agora pelo Parlamento brasileiro e, se não for possível, nós acertaremos essa questão o ano que vem. Ninguém precisa ficar preocupado que jamais abandonaríamos os mais humildes na busca de um remédio na farmácia popular. Pois é, como você ouviu aí, o próprio presidente falando sobre essa situação. Agora, por que está toda essa repercussão? Estão repercutindo isso porque o ministro Paulo Guedes, ele vem defendendo o auxílio de R$600. E aí muitos estavam comentando de que cortes poderiam acontecer em outras áreas, como cortar da farmácia popular para garantir 600 no próximo ano. Isso não procede, como o próprio presidente Bolsonaro vinha falando. Então, o ministro ele fez questão de defender esse auxílio de R$600 durante 2023 e vem negando os cortes da farmácia popular. O ministro disse que o processo político envolvendo o orçamento ainda está em aberto e que o presidente modificará a previsão de gastos um dia após as eleições. Bora falar sobre isso? Fala também sobre o que está acontecendo. A questão dos empréstimos, do empréstimo consignado do Auxílio Brasil, já tem muita gente na dúvida sobre os juros. Eu já venho falando que o problema do início da liberação desse empréstimo do consignado do Auxílio Brasil se fala de juros. Até eu pergunto a você agora, você acha que o governo deve liberar esse empréstimo consignado do jeito que os bancos querem? Os bancos, as instituições, as financeiras querem os juros lá em cima, 60%, 70% de juros ao ano. Para você ter ideia, o ministro Ronaldo Bento, ele iria anunciar e deixar a critério dos bancos, mas devido à forte repercussão, onde várias instituições começaram a criticar o governo por liberar um empréstimo sem ter um teto, ou seja, os bancos iam cobrar juros exorbitantes. Inclusive, nessa sexta-feira, dia 16, vai ter mais uma reunião com uma comissão, que envolve mais de 30 membros para decidir se aceita os 2,14% de juros do empréstimo ou não. A pergunta a você é a seguinte: você acha melhor o governo liberar do jeito que os bancos querem? Os bancos desejam juros lá em cima. Responde aqui, dá a tua opinião sobre isso. Ou você acha melhor realmente decidir juros menores, quando tiver tudo ok, com juros lá embaixo, resolva anunciar o início da liberação? Essa é a questão. Dá a tua opinião sobre isso. Deve liberar do jeito que está hoje? Os bancos querem juros lá em cima, 60%, 70%, 80% de juros ao ano. O governo, depois da forte pressão de várias campanhas que aconteceram para que não anuncie empréstimo, desde que tenha juros justos, o governo resolveu frear, por isso que está tendo essa demora. Lembro, todo esse processo que está atrasado, que está demorando, é simplesmente a questão do valor dos juros. Juros justos é o que a gente deseja. Mas aí fica a seu critério. Já vi vários inscritos dizendo: Alex, independente de qualquer coisa, eu acho melhor esperar para que saia juros justos, os menores juros. Já vi outros inscritos dizendo: Alex, tanto faz, para mim eu quero pegar no dinheiro, 2.500, 3.000, 3.500, eu estou precisando da grana, independente dos juros. O que não pode é estar essa demora toda. Dá a tua opinião aqui embaixo, tá? É importante. Você já deu joinha, já deu like, é importante, faz isso, dá essa moralzinha aqui, eu sei que gosta do nosso trabalho, você quer apreciar as nossas informações.
Aqui é para você se inscrever. Muita gente nos visitando, ó, você que está visitando a gente pela primeira vez, está vendo aqui embaixo o nome inscrever-se, destacado em vermelho no seu celular. Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, Canal Campeão. Só lembrar, o calendário de pagamentos, que começa segunda-feira, dia 19, como sempre, os pagamentos, quando começam na segunda, o governo libera no sábado. Então, nada diferente dessa vez, tá? Então, você que tem um final do NIS 1, o pagamento cai na próxima segunda-feira, dia 19, então você já pode pegar, fazer o saque no sábado, dia 17, tá? A mesma coisa com o final do NIS 6. O NIS 6, o pagamento vai começar no dia 26 de setembro, cai na segunda-feira. Nesse caso, quem tem o NIS 6, pega antecipado no sábado, dia 24, tá bom? Combinado? Muito bem. Para trazer os detalhes, ó, só lembrar quem está baixando aqui os aplicativos, baixando o cartão virtual do Auxílio Brasil, já vi muita gente baixando, dizendo, Alex, o cartão virtual realmente ele é bem melhor, ele é fácil de manusear, top, tá? Então, parabéns aí quem está conseguindo baixar o cartão virtual. Quem não recebeu o cartão do Auxílio Brasil e quer baixar o cartão virtual, melhor ainda, né? Porque aí você vai ter uma opção a mais para poder fazer pagamentos online, para poder fazer transferências, enfim, vale a pena, tá? Ô Alex, há perigo mesmo desse pagamento de R$600 em 2023 o governo cortar, por exemplo, diminuir o orçamento da farmácia popular? Você ouviu aí o que o presidente disse, né? Mas bora trazer mais detalhes. Bem, o ministro da Economia, ele voltou a defender a manutenção de que continue pagando Auxílio Brasil de R$600 no próximo ano, mesmo que, caso haja um atraso, possa prorrogar, ou seja, uma prorrogação duraria 3 a 4 meses até que o Congresso defina os R$600 de forma permanente. O que não pode é começar o ano de janeiro e voltar aos R$400. Ele vem falando de uma nova antecipação. Seria o quê? Seria antecipação? Não, uma nova prorrogação. Isso seria o quê? Estado de calamidade pública. O motivo poderia ser a guerra que está acontecendo entre Ucrânia e Rússia. O motivo poderia ser ainda a alta dos combustíveis, apesar que está tendo baixa nesse momento. Enfim, o motivo ele vai tentar argumentar isso para que os 600 continuem no próximo ano. O ministro da Economia ele voltou a defender esses 600 em 2023 e ressaltou também que os possíveis cortes no programa Farmácia Popular ainda são um processo em aberto e que, portanto, devem ser revistos. A declaração foi feita durante o prêmio Personalidade do ano 2022 no Comércio Exterior da Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior, FUNSEX, que foi realizado no Rio de Janeiro. Ele falou o seguinte: o auxílio, nós tínhamos um espaço dentro do teto. Desenhamos o auxílio até o fim do ano, mas já com o compromisso de que assim, passada a eleição, nós já temos a fonte, a fonte de recursos para fazer a prorrogação. Da mesma forma, com a farmácia popular, e a política ainda está se encaixando no orçamento. É claro que o Auxílio Brasil tem que continuar em R$600 no próximo ano e não cair para os 400 em janeiro. É a vontade da política, é a rede de proteção social, da mesma forma a farmácia popular. O presidente garante que a farmácia popular vai seguir, é só um desencaixe temporário, afirmou, como você ouviu o próprio presidente dizendo. Porque está sendo circulado várias informações de que o governo poderá deixar os R$600, mas aí teria cortes nos itens da farmácia popular, como medicamentos de diabetes, de hipertensão, e aí foi procurado justamente para dar essa informação e ele declarou isso. Segundo o ministro, o processo político envolvido na discussão do orçamento para o próximo ano ainda está em andamento e o presidente Bolsonaro faria uma mensagem presidencial um dia após as eleições para modificar a previsão de gastos. E aí ele falou o seguinte, palavras do ministro: a política tem as RP9, como são conhecidas as emendas do relator. Ela, a política, está olhando para algumas prioridades. Como o orçamento é limitado, ela comprime o orçamento. Aí o presidente mesmo me liga e diz: precisamos arrumar esse espaço. Esse espaço vai ser aberto com uma mensagem presidencial para reelaborar o orçamento no primeiro dia após as eleições. Esse encaixe será feito e é a garantia do presidente da República, fecha aspas, declarou o ministro Paulo Guedes.
O corte do programa revelado pelo site do jornal Estadão de São Paulo reduz a verba no ano que vem dos 2,04 bilhões de reais no orçamento de 2022 para 804 milhões de reais na proposta na lei orçamentária de 2023. A redução de 60% iria afetar o acesso da população de baixa renda a 13 tipos diferentes de medicamentos usados no tratamento, por exemplo, de diabetes, da hipertensão e também da asma, além de restringir a distribuição de fralda geriátrica. Para o pagamento do auxílio nos valores atuais, o que não é comportado pela atual regra do teto, o ministro Paulo Guedes citou como fonte a tributação sobre lucros e dividendos já aprovada pela Câmara no ano passado. Em outras aparições públicas, o ministro Paulo Guedes já tinha citado a medida. Além disso, ele destacou a possibilidade de prorrogação do estado de calamidade em caso de continuidade da guerra entre Ucrânia e Rússia. Isso seria o principal motivo para que possamos ter um novo estado de calamidade pública aberto para garantir esse censo no próximo ano, caso demore a decisão do Congresso. E aí, para aprovar um aumento temporário no valor do Auxílio Brasil de 600 até dezembro, ou seja, justamente no período eleitoral, o governo propôs e o Congresso decretou calamidade pública usando como justificativa a guerra da Ucrânia, o que foi muito criticado por especialistas e apontado como uma medida eleitoreira visando melhorar a popularidade do presidente Bolsonaro. E aí, durante o evento, o ministro Paulo Guedes voltou a defender a privatização de empresas estatais, destacando que os recursos podem sim ajudar a erradicar a pobreza. Ele não citou os nomes das empresas, afirmando que é uma decisão que cabe exclusivamente ao presidente. Ele falou o seguinte, abre aspas, nós recuperamos as empresas estatais que tinham um prejuízo enorme, não queremos recuperar as estatais para, de novo, seguir no modelo estatista. Nós dissemos durante a campanha passada que esse modelo intervencionista corrompeu a democracia brasileira e estagnou a economia. Em 4 ou 5 anos, nós podemos erradicar a pobreza no Brasil, afirmou. Segundo o ministro Paulo Guedes, os recursos das vendas dessas estatais poderiam ser utilizados para a redução da dívida do país no investimento público, além de ser aplicadas em fundos de erradicação da pobreza. Ou seja, o que está em jogo, muita gente estava em dúvida se havia aí uma possibilidade do fim da farmácia popular, uma redução do farmácia popular que foi negado pelo ministro Paulo Guedes, pelo próprio presidente Bolsonaro e que a gente vem acompanhando que há muito disse-me-disse, né, gente? Há muito disse-me-disse, inclusive tem várias empresas falando sobre que haveria uma redução. Repito, segundo o próprio, né, presidente, o ministro Paulo Guedes, não existe essa possibilidade. E o que está em jogo não tem nada a ver. E aí fica todo esse imbróglio, toda essa situação que a gente está acompanhando. Lembro sempre que tudo isso é questão política, né? Deixar bem claro, questão política, as críticas, justamente todo esse imbróglio, toda essa situação, enfim. A própria matéria que foi anunciada, né, muitos já criticam, outros dizem, segundo o site tal, procede a informação, né, e passou a informação direitinho. Então, é algo que a gente está aí chamando a atenção sobre essa possibilidade. Deixa eu mostrar para você só o tema da manchete que está chamando a atenção nesse momento. Foi anunciado nesse site, dizendo o seguinte, na Folha de São Paulo, dizendo que Bolsonaro propõe corte de mais de 50% em mais médicos e farmácia popular. E aí está gerando toda essa tensão, toda expectativa, por isso a repercussão, né, o próprio ministro fez questão de destacar que aí é só questão de debate para definir que não poderá ter cortes, redução. Mas a matéria fala que vai ter essa redução aí, ou seja, é algo que a gente precisa ficar de olhos abertos e acompanhando. Se for resolver mexer nessa redução da farmácia popular, vai ser péssimo para a população. Por isso que ele fez questão aí de destacar que não tem essa possibilidade de fazer isso. Muita gente, inclusive, era criticando. Se resolver mexer, vai ser ruim para todo mundo, tem que conseguir uma fonte, como você viu o próprio ministro Paulo Guedes dizendo que vai conseguir essa fonte, e aí é coisa fácil, né? Coisa de debater para poder resolver. Não é uma coisa fácil, mas tem como resolver sim, tá?
Então, é algo que a gente precisa estar atento a isso e algo que está chamando muita atenção. E quando chama atenção, a gente faz questão de destacar. Repito mais uma vez, palavras do próprio presidente Bolsonaro, durante a participação de um evento, ele deixou bem claro e falou justamente o seguinte: acompanhe palavras do presidente. Preste atenção o que foi que ele falou. Veja só. Ninguém será prejudicado em nosso governo. Temos recursos porque não roubamos. Tem dinheiro sobrando para atender a tudo isso. Isso será refeito agora pelo Parlamento brasileiro e, se não for possível, nós acertaremos essa questão o ano que vem. Ninguém precisa ficar preocupado que jamais abandonaríamos os mais humildes na busca de um remédio na farmácia popular. Pois é, como você ouviu aí, tá? Então tá aí, agora é algo que a gente precisa estar acompanhando. Olha, mais uma vez eu faço o questionamento. Você prefere que o governo acelere e libere esse empréstimo consignado com os juros que os bancos desejam? Comenta aqui embaixo. A demora toda é que o governo está pedindo 2,14%. O ministro Ronaldo Bento deixou bem claro. Vai ter uma reunião nessa sexta-feira com mais de 30 membros. A gente vai estar acompanhando, saber o que é que vai ser decidido. Mas a pergunta é essa. Você prefere que o governo acelere e libere os empréstimos mesmo com o que os bancos estão desejando, juros lá em cima? Ou é melhor aguardar, esperar, mesmo com atraso, mas quando sair com juros justos? Dá a tua opinião sobre isso, porque é o que está rolando nesse momento, né? Tô no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente lá. Forte abraço, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.